falar de café hoje. Eu tenho o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Márcio Cândido Ferreira. Bom dia, Márcio. Oi, Tavinho, bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Passou bem o Natal? Graças a Deus, tudo bem. Vocês também, né? Também, graças a Deus. Vamos a caminho do ano novo agora. Isso. Vamos falar de café aqui no nosso Conversa Franca. Aliás, toda Conversa Franca começa com um bom cafezinho. Eu no Isso é muito bom, hein? no intervalo, inclusive, fui tomar o meu cafezinho lá, como faço, a cada intervalo. Que bom. Ô, Márcio, a gente tem aí o café tem uma característica que ele tem a bianualidade, né? Um ano ele produz mais, outro ano ele produz menos. E a gente está num ano de safra menor, que seria de safra menor. Mas nós temos aí o volume colhido como o terceiro maior da série histórica. O que aconteceu? Tavinho, bem colocado, seria, teoricamente, um número de safra menor, mas nós tivemos em 2021, 2022, intempéries como ausência de chuva, estiagem e principalmente aquela geada que afetou substancialmente a produção de arábica, sul de Minas, Cerrado e Mogiana, fazendo com que os números agora estão em franca recuperação e essa safra que estamos colhendo é realmente uma safra boa, aquém ainda do recorde, mas uma safra boa, como você falou, terceiro maior número. 55 milhões e 100 mil sacas de café. É isso, produção, crescimento de 8,2% em relação a 2022. Mas nós temos aí uma redução no Conilon. O Conilon ele vem crescer em termos de produção e, obviamente, ele também é afetado pela estiagem. Nós estamos vivendo um período agora de El Niño, que afeta principalmente as regiões mais quentes, não só no Brasil como lá fora. Então, você tem Vietnã, Indonésia, e no caso do Brasil, norte do Espírito Santo, ao próprio sul da Bahia, as regiões mais quentes realmente são mais afetadas, e aí tem um impacto. Ainda bem que a safra vem crescendo, porque o impacto, embora exista, a gente pode contar ele com o Conilon em quantidade boa e visa aí os recordes de exportação no mês de novembro. E com relação ao arábica, nós temos aí alguns cafés que são muito conhecidos. Mogiana, região da Mogiana, Cerrado Mineiro. Muita gente às vezes me pergunta, mas qual é a diferença entre um e outro? Eu falo, um é mais clarinho, o outro é mais aromatizado, um é mais carregado. Mas eu queria que você explicasse para a gente, porque muita gente não sabe tomar café sem... Eu, por exemplo, eu degusto café, assim como eu degusto vinho. Mas muita gente toma café por lá tomar café, qualquer café e toma. Então, qual a diferença entre os cafés, principalmente, Márcio? A gente diz que tem café, obviamente, para todos os gostos, né? No caso do Cerrado, sul de Minas e Mogiana, são origens que já têm um histórico de qualidade fundamentada há muitos anos. Óbvio, isso é também em função dos bons tratos que você tem, as condições climáticas e a peculiaridade de cada solo e clima de cada região. Você também tem aí regiões que evoluíram bastante, se destacar muito aí os cafés do Espírito Santo, nas montanhas do Espírito Santo, os arábicos, inclusive esse ano foram os campeões no arábica e também no Conilon. Sul da Bahia, a própria Zona da Mata. Hoje os cafés brasileiros vêm apresentando nuances diferentes, são os mais diversificados comparados a outras origens, tem todas as opções e tem realmente cafés de muita qualidade, muita qualidade. E, como eu falei antes, se adequa ao gosto. Tem gente que prefere o café eventualmente torrado mais a fundo. O mesmo café, se você torrar em 3 níveis diferentes, vai te oferecer paladares diferentes. E mesmo aqueles cafés que a gente costuma dizer, o café bebida Riado, bebida Rio, por incrível que pareça, são cafés muito demandados, embora sem preços mais baixos, teoricamente qualidade inferior, mas há países como, por exemplo, Emirados Árabes, a comunidade hispânica dos Estados Unidos, a América do Sul aqui, o Mediterrâneo, que preferem esses cafés. Então vai de acordo com o gosto do freguês, como a gente costuma falar, né? É um café mais aguado, né? Como os americanos preferem esse café. Exato. Tipo o Rio, que ele é mais aguado. Eu gosto de um café mais consistente. Mas é bom que as pessoas conhecessem as diferenças, inclusive, porque às vezes elas erram na mão, né? 3 medidas de café e para uma garrafa de café. Não é bem assim. Dependendo do café, você tem que pôr mais café ou menos café. E, às vezes as pessoas pegam um café que tem pouca intensidade
e acabam exagerando na quantidade e aí acabam desperdiçando o café. Por isso que é Exato, importante exato. saber, né? O café, ele oferecia um café com mais corpo, com menos corpo, um café com mais presença floral. Então, normalmente nas embalagens, ele já vem ali orientando, né, dizendo o que fazer, né? Você vê em cafés, inclusive hoje os robustos, né, os cafés conilões, essa imagem que a gente está vendo aí de cafés robustos, também são muito interessantes, porque eles têm melhorado muito de qualidade, tanto é que o consumo mundial também avança muito em direção aos cafés robustos. Você sabe qual a primeira coisa que eu faço na minha casa de manhã cedo, depois de levantar e sair da cama, claro, é ir para a cozinha e passar um cafezinho, porque Então, aquele o café cheiro do cafezinho é sensacional. e muito bom, é isso mesmo. É, ele é revigorante, É, revitalizante. Minas é Gerais segue na frente aí como maior produtor? isso, Minas é disparado, o maior produtor, né? E o segundo lugar é o estado do Espírito Santo. São, vamos dizer assim, os principais hoje no volume de produção, também em qualidade. Minas tem a peculiaridade de café, como eu falei, de Cerrado, do próprio sul de Minas, das montanhas mineiras lá na zona da mata, na Matas de Minas, que a gente chama, e o Espírito Santo também, sul da Bahia, mas é Minas realmente o destaque, e o Espírito Santo, pelo tamanho que é o estado e o volume que ele produz, vamos dizer assim, proporcionalmente ele seria o maior produtor por tamanho de área, né? Porque o Conilon produz bastante, a produtividade é muito grande. E há de se ressaltar também que a qualidade do nosso Conilon vem se superando, safra após safra, né? Isso, muita tecnologia, muita ciência. As variedades de Conilon hoje, elas são já direcionadas para oferecer cafés de bebidas melhores, mais resistentes também às intempéries, principalmente a questão de como estamos vivendo agora de falta de chuva. E é um café que ele já não é visto como lá no passado, como um patinho feio, não. Ele, na verdade, ele se incorpora bem aos arábicas e cada vez avança mais em qualidade. E já há obviamente, cafés Conilon de qualidade superior, que esses não vão nem blend, já são vendidos unicamente como Conilon ou Robusta. Citou bem, antigamente ele era visto o Conilon como patinho feio. Não tem nada de patinho feio Isso, hoje, não. Você tem bebe não. cafés Conilon de excelente qualidade. É um outro tipo de café, mas é que nem tem café para todos os gostos, né? Assim Gosto. como vinho para todos os gostos. Então, depende da Exatamente. sua preferência. Um bom Conilon também é um café ótimo É, e que tem as suas características próprias. Mas o café isso, mesmo, o café nosso mesmo veio da África, né? E diz a isso. lenda, não sei se é lenda ou história, ele veio meio que contrabandeado, Márcio, é verdade? Tinha lá um É, adido é, cultural, alguma coisa assim, embaixador da, né? isso, a história que foi um presente que ele ganhou, né? É, E que veio como um presente as sementes, né? E foram plantadas ali pelo Rio de Janeiro e depois foram evoluindo, né? Então, realmente é uma história interessante. E graças a Deus que ele veio, né? Foi o melhor presente que o Brasil, se você olhar a história do Brasil, quanto o café foi importante, foi um presente que não poderia ter sido o melhor presente, né? no século retrasado, né? Não no atual e nem no passado, mas no século retrasado era o ouro do Brasil, né? É, ouro verde, isso. E a sacaria de café descia aí no lombo das mulas e burros, dos moares, Isso, pela Serra de Paraty, para daí sair para o mundo, o nosso café, né? exatamente. Agora, por que o café da Colômbia ficou tão famoso, hein? Se o nosso é melhor, Márcio? É É, marketing? é Marketing. muita ação de propaganda e marketing, né? O Brasil, ele ao longo do tempo, ele, graças a Deus, ele fez o principal trabalho, que é realmente investir em qualidade, produtividade, mais café com menos espaço de terra, que esse é o importante. Mas durante muito tempo, o café da Colômbia ele foi incentivado pelo próprio governo americano também, em função das questões de drogas, para você ter incentivo aos cafés colombianos. A verdade, são cafés muito bons, o café da Colômbia, entendeu? Mas o Brasil ele veio avançando bastante e hoje já encosta ali. A Colômbia, inclusive, ela vem reclamando de que o prêmio que está sendo pago atualmente para o café colombiano na Bolsa já não é tão exageradamente acima do que o café brasileiro. Ou seja, o prêmio de Colômbia hoje, comparado a Nova York, é muito menor do que outrora. Inclusive, isso tem trazido muitas discussões, até no parlamento na Colômbia, sobre o que aconteceu que os cafés não estão tão valorizados. Mas o fato é que o mundo vai se adaptando e encontrando cafés também de qualidade muito boa, e aquilo que era raro já não é uma raridade, porque no caso do Brasil, por exemplo, o maior produtor,
produz cafés de qualidade muito boas também. E se tiver algum colombiano nos ouvindo, o nosso café, desculpe, mas o nosso café melhorou muito a sua qualidade e o seu trato. Tanto que hoje até empresas estrangeiras compram fazendas no Brasil para produzir um café só para exportar, né? É, Né? isso, Davi, isso é um fato, tanto é assim que a Colômbia, além de ser um produtor, dos países produtores, é o maior importador de café brasileiro. Eu digo que se o nosso produto não fosse bom, certamente não estaria importando tanto. Pois é. Restaurante bom para mim é aquele que o dono do restaurante almoça ou janta nele, come a sua Exato, comida. Aí eu confio, eu exatamente. boto fé. É isso mesmo, muito bem É isso colocado. aí. Um outro detalhe também é com relação ao cultivo de café, as variedades. Hoje no Brasil, quais são as variedades que predominam? Porque no arábica, né? Porque com o tempo vão se desenvolvendo cafés mais resistentes a baixa período de chuva, falta de chuva, resistente a pragas e doenças. A própria ferrugem do café foi um problema seríssimo que quase acabou com o nosso ouro lá no século retrasado, Aham. sendo que o Biológico de São Paulo, o Instituto, foi criado exclusivamente para combater a broca do café, né? A broca do café. Isso, é. É. As variedades, na verdade, se você for olhar originalmente, elas continuam, via de regra, as mesmas variedades. Elas vão sofrendo algumas mutações em termos de clone, porque você acaba encontrando numa peculiaridades que são melhores, outras que, vamos dizer assim, que você busca em outras e vai criando clones, mas, na verdade, as variedades, como você tem Catuai, Catucaí, o Bourbon amarelo e outros, eles, na verdade, eles continuam e você tem assim as derivações, essa é a palavra, dessas variedades. Se aplica tanto no arábica quanto no conilon. Hoje se identifica muito clones, principalmente no caso do conilon, eles normalmente são códigos, né? E que vão remetendo realmente à busca de cafés superiores, bastante resistente a condições adversas. No caso do arábica, que resista mais à intensidade do frio, no caso do conilon, e também a falta de chuva, no conilon principalmente a falta de chuva, mas e buscam também características que eles observam, tem outras origens, e aí eles vão desenvolvendo café, cientificamente falando, que realmente trazem nuances e peculiaridades que são específicas de cada variedade. Hoje você tem numa fazenda, você tem diversos talhões, e nos talhões você tem cafés diferentes para todos os gostos, dentro da mesma propriedade. E existem caçadores de tesouros, né, e relíquias de café pelo mundo. Tem uma série de televisão, inclusive, aí, num desses canais por assinatura, que eu já vi muitas vezes. Tem um sujeito lá que sai pelo mundo à procura de uns cafés especiais, se mete lá no meio da Birmânia, do Vietnã, não sei onde, aqui no fundo do Brasil, para depois vender esse café a preço de ouro para algumas marcas e cafeterias de boutique, né? São verdadeiros garimpeiros, né, dos cafés em vários lugares do mundo. Tem muitos que buscam, inclusive, aqueles cafés com aquela, vamos dizer, primitivos, vamos dizer assim, naquela árvore. Esses dias eu vi uma também reportagem sobre um café que, às vezes, eles acham até que já estava extinto, e aí encontram. E também os cafés que são cultivados em lugares bem diferentes, com peculiaridades únicas, e aí quando eles buscam, encontram esse café, ele realmente vai acontecer. No Brasil você tem isso sim, aqui, por exemplo, na Montanha do Espírito Santo, você tem garimpeiros que realmente vêm buscar café, tem também em Minas, você tem regiões que realmente as pessoas vão procurar aquela região vulcânica, uma região que tem uma topografia totalmente diferente, muitas vezes remete a similar à América Central, e aí eles vão encontrando uns cafés diferenciados, e é o que você falou, esses cafés vão valer bem acima da média, né? Nós temos um caso agora de um café que foi premiado aí pela ilha, o The Best of the Bests, né? O melhor dos melhores, né? Numa premiação em Exato. Nova York. Pela primeira vez, um café brasileiro. A ilha já realiza, tradicionalmente aqui, Isso, um concurso anual, selecionando os melhores isso. cafés e premiando os melhores cafeicultores. Aham. Mas esse aí é o The Best of Bests, é o melhor do melhor. E tivemos mais um outro café nosso premiado também internacionalmente agora, recentemente, né? Foi. A gente teve Café do Espírito Santo premiado, tivemos que foi o campeão brasileiro. Você teve, por exemplo, na própria ilha, você teve esse café, que é esse lançamento de agricultura regenerativa, que é uma coisa que vai avançar bastante, né? Porque hoje o meio ambiente, todo mundo busca realmente recuperar ao máximo. Então, você tem em parceria com o pessoal do Cerrado, e, enfim, vai realmente buscando.
algumas coisas que são muito interessantes. Vale notar que nós vamos ter, Otavinho, colocando para nossos ouvintes, nós vamos ter um ano que está entrando em muito desafio nessa pauta ambiental, porque a partir de meados do ano que vem, na verdade, início do outro ano 2025, mas para efeito de embarque já meados do ano que vem, nós estamos desfrontando com uma legislação europeia bastante rígida de cafés que não podem mais ir para a Europa, qualquer café que tenha sido colhido em área de desmatamento, cujo desmatamento ocorreu a partir do D0, que é ali 31 de dezembro de 2020. Mas o Brasil avançou bastante nessa pauta, ele desenvolveu mecanismo, o próprio Secafé, junto com o Serasa, é uma plataforma de geolocalização e rastreabilidade, que vai comprovar que o café brasileiro não somente tem qualidade, mas é sustentável sobre todos os aspectos, que essa plataforma ela visa mostrar todos os atributos que o café tem e preocupação social, ambiental, respeitando aquilo que o mundo quer, né? Café com qualidade, comprometido com a sustentabilidade. Agora, essas pautas ambientais, elas são meio direcionadas para um lado que tem outros interesses, né? Porque se você for analisar a cafeicultura brasileira, ela já está aí desde o Império, né? Desde o século retrasado. Nós acabamos de falar um pouquinho sobre isso, sobre a broca do café. Então, e o nosso café é plantado a céu aberto. Inclusive, na sequência aqui, nós vamos mostrar uma reportagem mostrando o trabalho feito na Costa Rica, o café de sombreamento, que nós temos um pouco disso no Brasil também, né? Mas, no geral, o nosso café é a céu aberto em áreas que já foram desmatadas há mais de século. Você está certo. O Brasil produz café já com sustentabilidade há décadas. Inclusive, o próprio governo, através do CAR e outros sistemas também de geolocalização, mapeamento das propriedades. O Brasil é muito avançado em relação às outras origens. Acontece que lá fora, essa pauta verde ela tem sido muito forte e eles, durante o momento, não por causa do café propriamente dito, mas por outras culturas, resolveram trazer essa lei que é bastante exigente e se aplica tanto para o Brasil quanto para as outras origens, e não só para café. Na verdade, eles preferiram não excluir o café, mesmo sabendo que o café está a passos largos, muito mais avançado em todos os aspectos em relação a outras culturas. Agora, para a gente é bom, porque também abre oportunidade. Se o fato é que eles vão comprar café de área que comprove total comprometimento com a sustentabilidade, isso não há que nos amedrontar, pelo contrário. Isso pode gerar, inclusive, um ganho de mercado, um aumento de market share para o Brasil. Para o Brasil e uma venda maior até, porque algumas áreas podem cair nessa restrição e os compradores de café vão continuar comprando café. Pode até abrir mercado para a gente, que a gente já está com essa pauta sustentável e socialmente, politicamente correta, né? Social e economicamente, e do ponto de vista ecológico, a gente já está com essa pauta aí já faz um bom tempo. Né? Bom tempo, isso. Para a gente finalizar, como é que fecha o 2023 nas exportações aí, em volume e em receita? A gente tem expectativa de terminar o ano em torno de 39 milhões de sacas, que é um número similar ao anterior. E em relação à receita, nós performamos no mês de novembro alguma coisa da ordem de 800 milhões de dólares, e no acumulado até novembro, nós chegamos a 7,22 bilhões. Então, no janeiro, novembro, é provável que a gente atinja a faixa de 8 bilhões e 39 milhões de sacas. Números bem similares ao ano anterior. O que é bom, porque nós viemos de uma safra difícil, em franca recuperação, e a perspectiva para 2024 é muito boa. Eu acho que a gente tem aí, nós tivemos notícia de boas chuvas, isso é importante notar, nesse Natal, o Natal foi abençoadíssimo na região de Conilon, com bastante chuva, muito menos do que a gente precisa, mas perspectiva de continuar tendo chuva para afastar um pouco esse temor de seca acentuada. Algum impacto nós tivemos na produção de robusta para o ano que vem, para a próxima safra, mas no contexto geral, as perspectivas são muito boas. E para finalizar no contexto geral, já que você falou nisso,
Eu acho que a pauta da questão climática também faz parte aí das preocupações dos cafeicultores, né? O café que é muito cultivado em diversas regiões do mundo, o Brasil é o maior produtor, mas todas as culturas estão preocupadas aí com essas variantes que nós estamos tendo em relação ao clima. E acredito que na pauta do café essa preocupação também consta, né, Márcio? Sim, é uma preocupação constante, porque isso não se aplica só ao Brasil, se aplica também às outras origens. A gente sabe que qualquer coisa que afeta, por exemplo, como eu falei, Vietnã, a própria Indonésia, e pode vir afetar as regiões mais quentes do Brasil, produtora de robusta. A mesma coisa se aplica, nós tivemos um acidente climático, talvez um dos principais no ano de 2021, que foi a geada maior, inclusive, que a de 94. Então, é preocupação. Todos os dias a gente acorda buscando quais são as perspectivas climáticas para os próximos meses, em todas as regiões, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso, obviamente, vai atribuir não somente a capacidade de volume, como também, obviamente, os preços para onde eles vão andar. Então, tem que estar atento todos os dias. Ok. E também, o mais importante é desenvolver. O Brasil tem se aplicado muito nisso, com apoio, inclusive, do governo, tanto federal quanto governos estaduais, desenvolver mais e mais variedades que você possa produzir mais em menor espaço de terra, preservando ao máximo as florestas e de forma que a gente tem, inclusive, recuperação de áreas devastadas também com café, onde um dia foi pastagem, recuperar a terra, plantar café e outras culturas, mas no nosso caso, café, porque o café ele tem uma característica com relação a carbono, que ele é neutro ou carbono negativo, dependendo da forma como você trabalha, e o foco está sendo isso, produzir de modo que geremos carbono negativo e tenhamos garantia de suprimento. Ok, esse foi o presidente do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Márcio Cândido Ferreira. Muito obrigado pela participação, Márcio, pelas informações. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, o www de vocês é o... secafé.com.br. Um bom ano novo aí para você, para todo o pessoal do café. E, gente, depois da ceia do ano novo, na hora de sair, um cafezinho para não perder o costume. É isso mesmo, está no Ficar atento. Abraço. Tá bom, Feliz ano novo. Tá? Você Abraço. também. Tchau.